Hoje o nosso bate-papo é planejamento de saúde. E a gente vai tentar abordar o planejamento, né, com os seus aspectos conceituais, teóricos, mas também a aplicabilidade dele no nosso dia a dia. Bom, planejamento de saúde, primeiro, antes da gente pensar no planejamento, a gente tem que pensar no qual é o cenário atual que a gente se depara no Ministério da Saúde, né, a nível organizacional de gerenciamento. Nós temos desafios ainda na implementação do SUS. Apesar do SUS ter mais de 30 anos, né, a gente sabe que existem vários problemas ainda na sua implementação. Temos municípios que não têm atenção básica, temos municípios que não têm unidade de atenção secundária ou terciária. Então, tem várias situações ainda de implementação do SUS. Temos áreas do nosso país que são extremamente distantes e diversificadas que ainda nós temos esses problemas de implementação. A consolidação de políticas públicas é um outro problema. Haja vista, eu acho que 3 políticas públicas que ainda carecem de muitas ações e de investimento. No caso, a política pública de atenção à população negra, atenção à população LGBTQ+, e a população privada de liberdade ou população carcerária, por exemplo. Né? A gente sabe que nós temos ainda desafios na consolidação dessas políticas públicas. Transparência na gestão de recursos, isso eu não preciso falar muito, que infelizmente é a realidade do nosso belo país, né? A falta de transparência na gestão. A gente viu aí durante a pandemia vários problemas relacionados a licitação fraudulenta, enfim, desvio de verba, compra de vacina superfaturada. Essa é uma realidade que a gente tem que conceber, não entender e nem banalizar, mas conceber que ela existe. Nós temos o déficit de pessoal, que é uma realidade, né? Todos os estados e todos os municípios praticamente vão ter algum tipo de déficit de profissional. Né? Então, o próprio Ministério reconhece isso. O Ministério Público hoje ele tenta ajudar as instituições, né? Colocando obrigatoriedade, às vezes, de chamar um concurso público que já passou bastante tempo, proibir contrato de renovação contínua, a pessoa não pode ser contratada ad eterno, né? Então, o Ministério Público, junto com as instituições, ele está tentando suprir, né, o déficit de pessoal, que é crônico, né? Um problema crônico que a gente tem na área da saúde. E um grande desafio na qualidade da assistência. E a qualidade da assistência, ela tem uma relação direta com todos os outros itens. Porque se você não tem um município que não tem atenção básica em determinadas áreas, se você tem município que não consegue contemplar a população LGBTQ+, ou a população privada de liberdade, se você não tem transparência na gestão de recursos, ou seja, desvio de verba pública, compra fraudulenta, essas coisas, déficit de pessoal, como você vai ter uma qualidade na assistência de maneira igualitária em todos os cenários que o Brasil nos proporciona, né? Nós temos um pensamento do nosso estado, do Rio de Janeiro, né? Mas se já pararam para pensar que se nós estivéssemos na região norte, o grande desafio seria, por exemplo, aquelas comunidades que tem da população ribeirinha, né? Aquelas casas de palafita, onde não tem saneamento básico, tem uma alta incidência de HIV e ST, você tem uma prevalência aumentada de tuberculose, você tem altos índices de violência, uso de droga, álcool, prostituição. Né? Se a gente parar para pensar no Nordeste, nós temos isso tudo ainda acometido por uma renda per capita extremamente baixa. Né? Ontem eu estava vendo uma reportagem que na Bahia, por exemplo,
a cada 10 pessoas, 4 não recebem mais de R$ 448 por mês de renda. Então, existem 40% da população na Bahia, por exemplo, vive em condições de extrema pobreza, né? Se a gente for para o interior do Nordeste, nós temos situações de escassez hídrica, né? Nós não temos água. Sem água você não tem comida, não tem nada. Além disso, na região norte, que eu esqueci de falar, nós temos a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, que é um grande desafio também, né? Mas, porém, ela tem uma estruturação já consolidada. São outros cenários, outros desafios. Quando a gente vem para a região sudeste, nós temos vários desafios que a gente já conhece, a implementação de políticas, fidelizar o usuário à unidade, aos tratamentos. Nós temos a questão da violência como um determinante de saúde que prejudica o acesso à população ou os tratamentos preconizados pelo SUS. A região centro-oeste, nós temos vários problemas, e a gente pode pensar nas queimadas que tem hoje na região sudeste como um problema de saúde pública, sim, porque é um desastre em saúde pública, é uma emergência em saúde pública. A gente sabe que em momentos como esse, o aumento do número de atendimentos em unidades básicas de saúde por problemas respiratórios ele é extremamente alto, né? Na região sul não é diferente, nós temos outros problemas. O que eu quero dizer? Que o nosso país ele é muito plural, e aí a partir do momento que a gente, né, vocês se propuseram a fazer o curso de enfermagem, só Deus sabe para onde vocês vão. Eu tenho colegas de turma da minha graduação, eu tenho colegas que foram para a saúde indígena lá no norte, eu tenho colegas de graduação que estão em Brasília, no Ministério da Saúde, eu tenho colegas de graduação que estão no interior da Bahia, fazendo gestão de atenção primária, eu tenho colega de graduação que está na rede hospitalar aqui no Rio, que foi para o Exército, passou no concurso, é militar e a cada 2 anos posta a foto num estado diferente. Teve uma que já foi para... Eu tenho uma prima, que ela é do Exército, e a primeira lotação dela foi em Manaus, agora ela está em Rondônia, né? E já me avisou que agora, daqui a pouco, ela está indo para Belém do Pará. Enfim, a gente não sabe qual é o cenário que a gente vai se inserir, né? Então, assim, existe essa pluralidade que vocês têm que pensar. E o planejamento em saúde, ele não é uma receita de brownie que vem pronto da Dona Benta na caixinha, que é só misturar com leite e botar no forno. O planejamento em saúde, ele vai se adequando às realidades e os cenários que a gente se propõe a fazer o planejamento e atuar enquanto profissionais, tá? Os aspectos conceituais, né? Nós temos um autor clássico da área de administração, né, que a gente, dentro da enfermagem, nós utilizamos dos textos dele com bastante frequência, que é Chiavenato, e ele fala que o planejamento figura como a primeira função administrativa, ou seja, falou em administração, gerenciamento, gerência de enfermagem, a primeira função, a primeira ação que nós temos que pensar e idealizar é o planejamento, por ser aquela que serve de base para as demais funções. Planejar é a função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer, ou seja, dentro do planejamento, nós conseguimos determinar quais são os próximos passos que nós devemos seguir. Por exemplo, na disciplina de ESAI, vocês devem escutar com bastante frequência a sistematização da assistência de enfermagem, e o processo de enfermagem como um todo. O que é isso? Na verdade, é um grande planejamento que nós fazemos a nível individual. Porque quando você for assumir um plantão, daqui a 2 anos, 1 ano e meio, você está lá, né? E vai assumir seu plantão. Aí vai vir um coleguinha, vai passar, olha, paciente do leito 1, seu fulano, tá com isso, isso. Paciente do leito 2, Dona Maria, tá assim, assim, assim. Paciente do leito 3, seu ciclano, tá assim, assim, assim. Você vai pegar aquela passagem de plantão, vai ter que fazer o quê?
planejar suas ações. Se vai ser baseado em CIP, não da Nick Knock, não importa. Cada instituição vai fazer de uma forma, você vai ter que se planejar. Então, planejamento, se a gente pensar no planejamento a nível micro, conceitual, né, micromolecular, a gente pensa quando você assume um plantão lá no seu indivíduo. Né? Se você parar para pensar na atenção básica, é quando você planeja as ações, por exemplo, no hiperdia, você sabe que você tem 200 pacientes cadastrados, usuários cadastrados no hiperdia, e destes 40 são só hipertensos, 100 são hipertensos diabéticos e 60 são só diabéticos. Você tem o perfil do seu público. E aí, quais são as ações que você vai planejar? Né? O seu público são aqueles usuários que são fidelizados no hiperdia. Você tem que planejar. Ah, eu vou fazer o quê? Ele vem, senta, verifica o pH, a glicose, distribui os insumos e agenda a próxima consulta? Ou então, para quê? Né? A gente faz um curso de graduação só para isso? Não necessitamos de um curso de graduação para fazer isso. Né? Isso um nível médio faz. Verificar a pH e glicose e distribuir seringa e agulha para ele fazer autoaplicação da insulina em casa, um nível médio faz. Nós temos que planejar, não, olha, nós vamos trazer educação e saúde sobre atividade física, tabagismo, eu vou abordar sobre aspectos nutricionais, eu quero explicar a ele como é que ele vai fazer o rodízio dos locais de aplicação da insulina, quero explicar a dona Joana como ela vai fazer para outros métodos, né, dela tentar regular a pH dela sem ser através só de medicação via oral. Então, assim, são vários aspectos que hoje o conhecimento teórico nos dá. Então, você vai planejar a sua ação. E por que necessitamos de um método de planejamento? Se a gente não seguir um método, né, a gente faz um planejamento igual o fazendeiro que taca fogo no mato. Né? Ele simplesmente taca fogo e deixa acabar com metade da reserva nacional daquela área, ele deixa acabar, né, com o parque da Chapada dos Veadeiros, ele deixa acabar com o Pantanal, porque ele não sabe nem planejar o que ele vai fazer. É a mesma coisa na área da saúde. Se você não tem uma metodologia de planejamento, você vai planejar o quê? Vai planejar qualquer coisa que não vai dar certo, com certeza absoluta. E é o que a gente vê em muitas ações a nível macro, né, das instituições de nível central, secretarias municipais, estaduais e Ministério da Saúde. Algumas ações sem planejamento algum. Vou trazer um exemplo. Quando você começa a fazer a distribuição de imunobiológico, de vacina, com determinada campanha, aí no dia seguinte está suspensa a vacinação naquele público, o que a gente mais viu esse ano. E por que isso? É falta de planejamento. Se o indivíduo conhece a sua população, o perfil da população, quantos mil habitantes tem em cada faixa etária, ele deve se planejar. Quais são as unidades de saúde? Quanto dessa unidade? Essa unidade ela é responsável por quantas famílias, por quantas mil pessoas. Então, é um planejamento que deve ser realizado de maneira coerente dentro de uma metodologia. Bom, de acordo, eu acho que vocês já tiveram isso em ética, disciplina de ética, né, bioética, ou ética em enfermagem, ser legislação, agora fugiu o nome da disciplina, vocês devem terem visto. Dentro da nossa profissão, de acordo com a lei do exercício profissional, 749886, o serviço de enfermagem só pode ser planejado exclusivamente por nós, enfermeiros, ou seja, nenhuma outra categoria ou nenhum outro profissional de qualquer área, ele tem o respaldo legal de planejar as ações da enfermagem, a não ser o enfermeiro. O que isso quer dizer, professor? Querido aluno, isso quer dizer que vocês vão fazer o planejamento, seja ele no micro, lá no seu
na unidade básica que você é responsável pela sala de vacina, ou no seu plantão na rede hospitalar, que você vai assumir aquele plantão. Você que vai fazer o planejamento. Se você é coordenador de unidade, se você é coordenador da vigilância, se você é diretor da unidade, se você é enfermeiro lá, o gerente de enfermagem, superintendente, chefia, quem faz o planejamento da enfermagem é o enfermeiro. Mais ninguém, tá? É óbvio que hoje preconiza-se que esse planejamento seja participativo, né? Então, assim, não é autocracia, eu não estou obrigando ninguém a fazer nada, eu vou participar, minha equipe, no processo de planejamento, porque eles podem ter outras perspectivas que eu não tenho, eles podem ter uma ideia diferente da minha, porque eles estão inseridos na prática específica daquele determinado setor. Então, a gente faz um planejamento participativo. O que vocês acham? Vocês acham que assim vai ser interessante? O que a gente pode melhorar? E assim se negocia um planejamento dentro de uma instituição. E como eu falei, o planejamento ele é de uso diário. Nós planejamos o tempo todo, tá? Desde a assistência, o cuidado direto, né? Que é aquele cuidado direto que você está ali com o seu paciente, com o seu usuário, você está lidando com aquele indivíduo ou a população. Como um cuidado indireto, é quando você está em alguma função mais administrativa e você está prestando um cuidado indireto. O que é isso? Você está calculando o número de pessoal adequado, você está fazendo o cálculo de material para a instituição, né? Você está calculando quais são os índices, as incidências, as prevalências de doenças, quais são as ações que você tem que tomar. Então, isso tudo, independente se o cuidado seja direto ou indireto, você vai utilizar o planejamento. E o planejamento ele tem que atender a primeira de tudo é melhorar a qualidade para a clientela, seja ela usuário, paciente ou população. Se você consegue atender a necessidade do seu cliente, né, e você ter respaldo da instituição também, porque você não pode ir contra algumas determinações institucionais. Você não pode chegar e falar assim, olha, a prefeitura está dizendo que a gente não tem tanto recurso para fazer uma ação de saúde. Ah, mas eu vou fazer mesmo assim. Você vai puxar do seu bolso? Não vai. Então, assim, a gente tem que planejar tentando, dentro do que a gente consegue, dentro da nossa realidade, trazer o melhor para a nossa clientela. E serve de base para a melhoria das condições de trabalho do enfermeiro e sua equipe sempre. Eu lembro que quando eu era gerente de enfermagem de um hospital estadual, antes de vir para a UFSC, eu era concursado enfermeiro do estado, a gente fazia muito planejamento a nível de capital humano e chegou um momento que nós decidimos que nós fecharíamos 2 enfermarias. E aquilo caiu como uma bomba atômica na Secretaria Estadual de Saúde e na direção do hospital. E aí nós, por vários documentos que nós já tínhamos enviado, ofícios, enfim, a gente tinha justificativa de não ter recurso humano para trabalhar, a gente não tinha capital humano. Então, o planejamento, ele estava todo fragilizado porque a gente tinha um déficit de profissional muito grande. E nós fechamos aquela enfermaria. Passamos uma semana com a enfermaria fechada, as 2 enfermarias, até que chegou uma solução e trouxeram enfermeiros de outras unidades do estado para trabalhar no nosso hospital, para atender a necessidade, porque era um hospital de cirurgia específica de cardiologia, então não podia ficar parado nem diminuir o leito, porque gera um transtorno administrativo muito grande, e assim foi feito. Então, assim, o planejamento, quando ele é embasado e documentado, ele pode servir para várias situações, tá? Bom, assim como o planejamento, outros conteúdos que a gente abordou, eles servem para tomada de decisão, né? Os indicadores são um tema que também serve para tomada de decisão, e o planejamento também. A partir do momento que o planejamento, todo planejamento, ele tem início, meio, fim, e nesse fim a gente tem que avaliar para
refazer um planejamento, ou seja, o planejamento ele não se finda. O fim dele é o fim de um ciclo, que ele se reinicia. Temos várias metodologias aí de planejamento, vários esquemas de planejamento, mas no final da aula eu mostro um específico, tá? Bom, temos duas metodologias de planejamento, né? Temos o planejamento estratégico situacional, que mais se preconiza, e temos um planejamento normativo, que veio lá da década de 60, 70, que é o método Sendis-Opas. Eu vou passar rapidamente pelo método Sendis-Opas, porque ele é um método hoje que ainda está sendo pouco utilizado, né? E o planejamento estratégico situacional que o próprio Ministério da Saúde preconiza que a gente utilize. Mas eu vou abordar os dois para vocês terem o conhecimento, tá? O método Sendis-Opas, ele é decorrente de uma conferência no Uruguai, lá da década de 60, e ele parte de um diagnóstico situacional previamente realizado, né? Preconiza a capacidade de priorizar ações programáticas, ou seja, a gente faz um diagnóstico situacional, a situação que a gente se encontra na nossa unidade é essa, e vamos priorizar o que? As ações já programáticas, aquelas que são programadas, não as ações de acordo com a necessidade momentânea, né? E ele é composto por 4 etapas: descrição da situação, elaboração da programação, implementação e avaliação. Essas 4 etapas básicas, elas estão presentes no método Sendis, tá? A primeira fase é o diagnóstico, né, o conhecimento do sistema como um todo, e aí esse sistema como um todo é a organização, é o sistema social e o sistema técnico, ou seja, a instituição, o nosso público e os nossos colaboradores, né, os nossos profissionais e todo o aparato técnico que a gente tem. Segunda fase, determinação dos objetivos, ou seja, quais são os objetivos que nós devemos alcançar num espaço de tempo, ou seja, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E quais são os recursos que a gente tem ou que a gente pode conseguir para atingir esses objetivos. Terceira fase, a gente estabelece prioridades. Dentro de um planejamento, podem surgir várias N variáveis, né? Você pode ter problema de capital humano ou recurso humano, você pode ter problema de material, você pode ter problema de infraestrutura, você pode ter problema de conhecimento técnico da equipe, você precisa de educação, você pode ter problema de acesso, você pode ter problema de verba, déficit de material, você pode ter vários problemas, né? E várias situações que você deve abordar, mas você tem que, né, estabelecer a prioridade que você deseja alcançar, e aqui é viável, tá? Olha, eu preciso de 1.000 enfermeiros na rede estadual de saúde, no município de Niterói eu preciso de 200 enfermeiros, que as unidades de atenção primária, elas estão com 10 enfermeiros, tudo bem. Eu vou conseguir 200 enfermeiros para ontem? Não, então como é que a gente vai fazer? O que é viável dentro do espaço de tempo que a gente preconizou. Estou dando um exemplo bem grosseiro, tá? A outra fase é a seleção de recursos disponíveis. Olha, eu preciso fazer uma ação que a gente tem que fazer teste rápido na rua, lá no terminal, do lado do Bem Market, ali no terminal do centro de Niterói, para testar HIV, sífilis e hepatite. É porque a gente está tendo uma alta incidência, a gente está aí na semana de combate ao HIV e tudo mais, vamos fazer uma ação lá. Já existiu isso, tá? Nós já fizemos em conjunto com a Fundação Municipal de Saúde. E aí, vamos lá, vamos botar. Mas qual é o público, né? Qual a estimativa de público que tem ali de transeunte? O que é transeunte? As pessoas que estão transitando. Olha, ali passam por dia cerca de 5.000 pessoas. Tudo bem, mas nós não temos 5.000 kits, nem equipe para ser deslocada para lá para fazer 5.000 testes. Nós temos como disponibilizar 200 testes e uma equipe de 2 técnicos de enfermagem, um enfermeiro, temos aí um médico, que dali a gente já tenta fazer o tratamento precoce, né, e a orientação precoce, enfim, é isso que a gente tem. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma ação de 8 a meio-dia. Hoje 9 a meio-dia, e quando acabar meio-dia,
bater meio-dia, a gente encerra. Ou se acabarem os testes antes, a gente encerra. A gente não tem como, a gente não tem recurso disponível, como é que a gente vai fazer? Vai botar um evento o dia inteiro se você não tem teste suficiente nem equipe para trabalhar? Não pode, mas você faz o que é possível. Então, você vai selecionar os recursos disponíveis que você tem. E o estabelecimento do plano operacional, né? E aí, o plano é o seguinte: como vai ser desenvolvida essa operação? Para alcançar as ações que a gente quer, né? Qual é o conteúdo, tempo, amplitude, quais são as suas dimensões, né? Quanto a gente vai conseguir cumprir, né? Para o que a gente e como a gente vai operacionalizar as ações para que a gente atinja as metas preconizadas. A fase de desenvolvimento é a fase que vai englobar o desenvolvimento do programa, a aprovação, né, por exemplo, da Fundação Municipal de Saúde, a execução propriamente dita, envolvendo as ações, coordenação, tudo certinho, né? Porque uma coisa é no papel, outra coisa é quando vai se aplicar, né? Vai realmente se executar. Então, se você está no papel e vai ser aprovado, você tem que desenvolver. Tá? E uma coordenação nessas horas, ela é essencial, né? Porque você, com uma coordenação estabelecida, você consegue fazer gestão de conflito, você consegue distribuir as ações e responsabilidades de cada indivíduo. Sem uma coordenação no planejamento, as ações são muito soltas e você acaba perdendo o controle das ações, porque não tem uma pessoa que seja referência ou um grupo de pessoas que seja referência para aquele planejamento. Não quer dizer que eles tenha que ser centralizado, é descentralizado. Cada um vai distribuir as ações e as responsabilidades para que sejam realizadas as tarefas, só que existe necessidade de uma coordenação. E a fase do aperfeiçoamento, né? Que é a avaliação e replanejamento, porque lá no final das ações a gente faz uma nova avaliação e replaneja, ou em determinado momento, dependendo do tamanho desse seu planejamento, você pode avaliar ele no meio, tá? No meio das ações. Por quê? Se você está envolvendo uma mega ação no município, se você está envolvendo, por exemplo, a gente vê aí o esquema de vacinação do Covid, é uma mega ação que envolve todos os poderes, que envolve todas as instâncias e uma série, né, de instituições que não são da saúde para a logística. Por exemplo, a vacina ela vem pelo helicóptero da PM, é distribuída para o interior pelo helicóptero do bombeiro, viatura, enfim. Você pode avaliar esse planejamento durante, para se há necessidade de você replanejar alguma coisa, tá? E ele deve ser avaliado sempre, porque se é um planejamento pequeno, uma situação muito pequena, específica, né, não vai ser nesse método. Essa metodologia, lembrando, é para ações programáticas, ou seja, são ações grandes, de longo tempo, já com vinculada a programas próprios de saúde. Então, você pode fazer essa avaliação durante todo o seu planejamento. Desafios é o que a gente deve atentar. O sujeito que planeja e o objeto são independentes. O que é isso? Eu estou montando uma ação para fazer um rastreamento de risco para infarto agudo do miocárdio. O que eu vou fazer na atenção básica? Intensificar as consultas do hiperdia, promover ações de saúde. Eu quero fazer o teste, né, acompanhamento de exames, consulta médica de enfermagem, exame sanguíneo dessa população, e eu quero rodar um eletro para todo mundo para fazer o acompanhamento dessa condição de saúde. E os casos que necessitarem de ecocardiograma, eu vou também já ter uma unidade de referência para fazer esse exame. Ótimo, isso aí foi o secretário de saúde que idealizou. Tá? Mas ele nunca foi nas unidades para ver como é que funciona, ele não sabe nem o público que está ali.
ou vem uma empresa de fora fazendo consultoria e planeja uma ação que ela não conhece nem o perfil da população nem das unidades. Então, assim, as ações de planejamento, elas necessitam de que profissionais inseridos nos cenários, eles participem disso, porque eles sabem a realidade, tá? É o segundo item. O sujeito está fora da realidade vivida. Ele não foi nunca em uma unidade de saúde, ele não conhece o perfil, ele não sabe a estrutura física, ele não sabe como é o acesso, como é que ele vai planejar alguma coisa, né? Prega-se a neutralidade científica do planejador, ou seja, ele planeja de acordo com a teoria e de acordo com os métodos que são preconizados, mas ele não conhece a realidade, então ele não pode adaptar nada no seu planejamento. Ou seja, há a possibilidade de problemas nesse planejamento, porque a gente sabe que a realidade cultural e social, ela impacta diretamente no planejamento de saúde e até nas nossas ações. E em vários momentos a gente precisa adequar as ações por conta disso. O planejamento não leva em conta o processo histórico, ou seja, eu não quero saber o que aconteceu há 3 anos atrás, há 5 anos atrás. Eu preciso saber qual é o problema agora e traçar um planejamento para o próximo ano inteiro. Isso é ruim, porque se a gente tem um planejamento que olha para trás e vê o que já aconteceu, quais foram as ações que já aconteceram para a gente não errar novamente ou suprir as necessidades que não foram cumpridas, esse planejamento ele pode ser mais eficiente. Se você nega o que já aconteceu, o processo histórico, como é que você vai planejar alguma coisa? Né? É uma coisa você chegar e falar assim, olha, vamos planejar uma ação de saúde ambiental numa determinada comunidade. E aí você chega lá na comunidade, olha todo o cenário, você vai planejar, enfim, e você vai realizar ações, né, de visita domiciliar, entregando cartilha de meio ambiente, fazendo roda de conversa na associação de moradores, na creche com os pais, na escola do ensino médio com os alunos, beleza. Só que você esqueceu de olhar o processo histórico. E o processo histórico diz o seguinte: olha, nós temos uma área, tá, dessa comunidade que não tem esgoto. O esgoto não é encanado, não desce da comunidade para um sistema próprio da SEDAI, por exemplo, e não vai para a rede de esgoto. Ele vem por canos, de cada casa sai um cano e esse cano vai jogando na encosta de uma determinada área. Eu tenho como negar isso? Eu não tenho, mas por que isso acontece? Não, porque essa determinada área, o projeto da prefeitura de saneamento básico não contemplou, porque esse é um gasto muito maior, porque precisa de outra estrutura em outro lado da comunidade, enfim, que não tem como. Ótimo. Ó, nós temos lá em cima da comunidade uma área que é lixão. Ah, mas não, vamos acabar com o lixão. Tudo bem. Só que se a gente não tiver, a gente já tentou acabar com o lixão, só que a coleta de lixo não chega até lá em cima e o morador não desce com o seu lixinho para botar aqui embaixo, ele simplesmente joga pela janela. E aí, mas por que a coleta de lixo não chega lá em cima? O que aconteceu para a coleta não chegar até hoje? Então a gente tem que planejar algo que a coleta chegue. Se eu negar isso tudo e planejar outra situação, a coleta continua a não chegar na comunidade e continuará tendo disposição de lixo, risco de doenças de vetores, né? Enfim, por vários vetores e infectocontagiosos, infectoparasitárias. Então, assim, se a gente não olhar para trás, ver o que já aconteceu, o que já foi feito, o que não deu certo e tentar melhorar para o próximo planejamento, né, não contar com o processo histórico, a chance de ter erros ou não eficiência no próximo planejamento é muito grande, tá? O outro desafio, ele trabalha com sistema fechado. O que quer dizer isso? Eu planejo toda a ação e pronto. Só que a gente já viu em outras disciplinas, em outras aulas, que nada é estático e fechado. Não existe isso.
existe a informalidade, a saúde tem que trabalhar junto com a infraestrutura, a saúde tem que trabalhar junto com a Colurb, com a Clean, porque precisa de uma coleta de lixo legal, a saúde tem que trabalhar com a SEDAI, porque tem que chegar água limpa, potável, e tem que ter também drenagem encanada do esgoto, a saúde vai trabalhar junto com a segurança pública, porque se não tiver segurança, a gente sabe que as ações de saúde são limitadas. Então, assim, não existe sistemas fechados. Os sistemas sempre são amplos. E não são estáticos. Eles são extremamente flexíveis. Isso é um grande problema. Né? E nega conflito e disputa de poder. E isso a gente sabe que o mais tem aí é conflito e disputa de poder na gestão pública. Quando a gente vai para o outro planejamento, que é o estratégia situacional, 1 minuto para eu molhar a minha garganta. Quando a gente vai para o planejamento estratégico situacional, ele é um método que é muito utilizado. Por quê? Porque ele é voltado para a resolução de problemas. E problemas no nosso país é o que não nos falta, né? Então, método voltado para a resolução de problemas. Então, assim, até nas instituições, é muito comum, não só no nível central, não só lá na Secretaria de Saúde. Na instituição, é muito comum a gente utilizar o planejamento estratégico situacional, porque dificuldades, desafios e problemas são constantes, né? Essa é a verdade. Então, o problema, ele é entendido como algo detectado. O problema ele tem que ser detectado, ele incomoda o ator social. O que é o ator social? É o usuário que chega na unidade e não é atendido, tem um atendimento ruim e reclama. É o profissional que está faltando insumo para ele trabalhar. É o gestor que tem uns indicadores ruins por conta de vários problemas na sua unidade. Então, esse ator social, ele pode ser qualquer um dos três que eu estou trazendo para vocês, tá? E o motivo a buscar a solução adequada. Então, se a gente tem um problema, a gente não pode simplesmente botar um tapa-olho, deitar no avião, como se fosse fazendo uma viagem ao Peru, né, e dormir algumas horas. A gente tem que buscar a solução para aquele problema. Então, é necessário diversos atores inseridos nesse processo, tá? E reconhece a relação de poder. Tem que reconhecer. E quando a gente fala de poder, pensem só. Pensem só não, pensem comigo. A dimensão do poder, segundo esse autor, Matos, ele é um autor já velhinho, 96, mas ele é interessante. Temos 4 esferas, dimensões de poder. O poder político, é óbvio, né? A questão do mandato eleitoral, ele exerce um poder. O poder econômico é aquele que tem o dinheiro, né? Uma manejo de recurso financeiro. No caso, são as secretarias da Fazenda, Ministério da Fazenda, da Economia, enfim. Aqueles que têm dinheiro para dizer, olha, vamos aumentar o recurso da saúde. Ou ele vai virar e falar assim, olha, sinto muito, eu vou tirar mais um pouquinho do recurso da saúde. Né? Nos últimos 3 anos para 4, a gente tem sofrido bastante na área da saúde e educação. O legal disso é que somos nós, né? Saúde e educação somos nós que estamos aqui. Então, ele vem retirando esse investimento. Ou seja, o poder econômico não ajuda. Né? Tem ajudado pouco. E eu acho que nos próximos anos vão ser muito difíceis, né? Porque vai se justificar o alto gasto da pandemia, né? Tanto no Ministério da Saúde, Estado e município, e eu acho que o recurso vai diminuir em muitas áreas. Temos o poder administrativo. É aquele cargo administrativo que é o secretário de saúde, que é o secretário de atenção básica, porque, por exemplo, no Niterói nós temos o secretário de saúde, né, e temos as subsecretarias. No Rio também temos o secretário de saúde, nós temos os subsecretário de atenção básica, nós temos subsecretário de hospitais, emergências e maternidade, nós temos subsecretário de saúde de alguma coisa que eu esqueci, perdão. Então, assim, é o poder administrativo. Todos eles exercem poderes. E nós temos o poder técnico,
né, que são os atores que detêm conhecimento sobre as áreas específicas, como na saúde. E quem incorpora esse poder técnico? Todos os profissionais de saúde, né, os gestores da unidade, que são profissionais de saúde, né, e somos nós que detemos o poder técnico. Só que uma coisa interessante, quando a gente para pensar em planejamento no nosso país, normalmente o poder político, econômico e administrativo, ele exerce uma força conjunta e muito maior do que o poder técnico, né? Assim a gente chega no entendimento que, por exemplo, na Fiocruz, a Universidade tal, a Anvisa, o Ministério da Saúde falam assim: olha, precisamos do isolamento, distanciamento social urgente neste momento da pandemia. Agora, é o poder técnico. Aí chega o poder administrativo, o político econômico fala assim: não, 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 nós não podemos ter isolamento. Sinto muito. Sinto muito. Mais um isolamento não dá, o país quebra, não tem isolamento certo. Não tem distanciamento social certo agora, chega. E por aí vai. Né? Então a gente sabe que historicamente o poder político e econômico ele tem uma força muito grande e o administrativo por várias vezes acompanha o pensamento do poder político e econômico. O técnico tenta, de alguma maneira, reverter isso, mas em alguns momentos não consegue. Bom, níveis de problema. Se a gente trabalha com problema, esse problema tem que ser categorizado. Nós temos problemas atuais, potenciais e macro problemas. E aí, eu vou dar um exemplo sem ser Covid. Há uns anos atrás, 3, 4 anos atrás, nós tivemos a reintrodução do sarampo no território nacional e da polio, né? Vinculado à entrada de imigrantes venezuelanos pelo norte do país. Quando começaram os primeiros casos, as notificações, tivemos uma reunião no estado do Rio de Janeiro, ao qual eu participei, né, para fazer um planejamento estratégico para a gente tentar minimizar o dano ou tentar sufocar ao máximo o número de casos para que eles não aumentassem no nosso estado. E aí a gente trabalhou com áreas, né, cinturões epidemiológicos no estado, a gente fez... dentro do planejamento já existiam barreiras, né? Se um determinado município tivesse algum caso, a gente fechava uma barreira epidemiológica e vinha vacinando, intensificando a vacinação naqueles municípios ao redor e acompanhamento dos casos notificados, enfim, tinham várias ações. E o que a gente pensou? Qual é o problema atual? É a reintrodução do vírus, ponto. Isso já é um problema atual. O problema potencial, ameaças e oportunidades. Ameaça é esse vírus começar a se disseminar na área da região norte do país, não só na Amazônia e outros estados. Oportunidade, a gente intensificar a necessidade da imunização, a importância dos pais levarem os filhos para serem imunizados, porque naquele momento estava existindo um aumento na cultura de não vou mais vacinar meu filho contra nenhum tipo de doença. Isso não existe, eu que tenho que cuidar do meu filho, ele já mamou, enfim, Deus cuida. Um pensamento que existia em crescimento naquela época, e hoje a gente vê isso também, mesmo pessoas se negando a se vacinar. Então, assim, é a oportunidade da gente intensificar o trabalho da vacinação, a importância, e vacinar agora quem não foi vacinado ainda. E o macro problema? Se tornar uma pandemia a nível nacional ou internacional, né? Uma epidemia e depois uma pandemia, por conta de um surto que não foi controlado.
né? E o que aconteceu, né? Aconteceu o seguinte: o problema atual ele se tornou um problema potencial, né? Ele se multiplicou por aí, e o macro problema aconteceu, virou uma epidemia, a nível nacional, e, se eu não me engano, posso estar equivocado, chegou a ser considerado uma pandemia porque acometeu outros países da América do Sul. Enfim, é só um exemplo de como a gente trabalha com o processamento do problema. E esse planejamento, perdão, e esse planejamento estratégico, ele tem momentos. A gente tem 4 momentos: explicativo, normativo, estratégico e tático operacional. E quando a gente para pensar no explicativo, é muito simples, né? A gente tem que selecionar os problemas relevantes, identificação dos nós críticos, ou seja, olha, nós temos problema, nós não temos enfermeiro, a população do IPRG não está tendo consulta lá na Policlínica do Lar da Batalha. O que está acontecendo? Nós não temos enfermeiro. E o que a gente pode fazer? Olha, a gente tem um enfermeiro na consulta de enfermagem, por exemplo, estou dando um exemplo, e ele fica parte da tarde ocioso, porque a maioria das consultas são de manhã. Então, vamos fazer o seguinte: à tarde ele vai para o hiperdia para suprir essa necessidade. Eu estou dando um exemplo, identificação de nó crítico. Tá? A tomada de decisão, estabelecer prioridade. A partir do momento que eu seleciono os problemas, eu tenho que tomar uma decisão e estabelecer quais são as prioridades que a gente vai atender. Análise situacional, ou seja, ela pode partir do pressuposto que podem coexistir diferentes diagnósticos da situação. Um exemplo, professor: olha, eu tenho um problema de aumento de incidência de HIV numa determinada área. Mas legal, e o que está acarretando? O que está acarretado com isso aí? Né? Além de aumento de HIV naquela área, a gente já pode pensar em mães, né, ou gestantes que estejam HIV positivo. A gente pode estar pensando em aumento de sífilis e, consequentemente, sífilis congênita, ou seja, aquela análise situacional ela pode trazer outros diagnósticos e outras ações, claro, né? Embasam hipóteses explicativas, né, para a causa do problema. Todo problema tem uma causa. Não é aquela questão que a gente está em casa, né? Eu, quando era criança, chutava a bola, quebrava alguma coisa, minha mãe perguntava: o que aconteceu? Eu falava: não sei. Porra, impossível que eu não sei, foi eu que quebrei, né? Não existe, né? Não é que não tem. Você chega, tua mãe botou um iogurte na geladeira, você tem você mais 2 irmãos, você toma o iogurte todo e depois vem alguém reclamando: o que aconteceu? Não sei. Tá com aquele bigode de iogurte falando que não sabe. Não existe, né? Não tem como. Todo problema ele tem uma causa, né? A gente tem que trazer hipóteses. O que é hipóteses? São possíveis desfechos que ocasionaram aquele problema. No normativo, a gente tem que identificar os atores. Vocês já sabem quais são os atores, que eu já falei aqui 3 vezes, né? Senão vão dizer que eu estou ficando velho e repetitivo. Então, a identificação dos atores fazem parte do problema e o recurso que cada um dispõe para controlar as ações. A confecção do projeto, da projeção do cenário. E o cenário, a gente tem que entender: olha, a gente está trabalhando na Policlínica do Lar da Batalha, o cenário hoje é que nós temos um aumento do número de HIV. Qual é o pior desfecho, o melhor e o pior desfecho? O melhor desfecho, nesse caso, é a gente atender esse indivíduo precocemente, testar parceiro, né, ou os parceiros, e tentar trazer ele para o tratamento precoce o mais rápido possível. Pior desfecho é testar todo mundo e identificar que, além do HIV, tem muita hepatite e sífilis. E tem gestante, e vamos ter sífilis congênita. Isso vai trazer, né, uma dor de cabeça, enfim, indicadores ruins. E a gente tem que ter essa projeção, sempre, do melhor e pior desfecho. Ele envolve conhecimento técnico, ou seja, a gente tem que ter a capacidade técnica, né? Conhecimento profissionais, conhecimento da legislação, do programa nacional, do tratamento, diagnóstico de tratamento, enfim.
capacidade organizativa, recurso financeiro e poder de resolutividade. Não adianta, por exemplo, vou trazer um exemplo bem claro. Você, aluno, está lá no campo de estágio, identificou um problema e você está trazendo o que deve ser feito. Se você não tem o poder de resolutividade, como é que você vai propor um planejamento? Eu estou dando um exemplo bem realista. Você é acadêmico de enfermagem, você está dentro de uma unidade no seu estágio curricular e você vê aquela situação, você faz um planejamento. Você tem um problema, poder de resolver? Ainda não. Mas você pode usar da sua inteligência. Você chegar com um professor que está responsável, professor, olha, eu identifiquei isso aqui e eu acho que esse planejamento seria ideal para atender essa necessidade, o que você acha? O professor vai olhar, pô, acho legal. Vamos conversar com o enfermeiro lá, responsável? Você chega lá, conversa com o enfermeiro, mostra a sua ideia, seu planejamento, qual foi a sua linha de pensamento. Ele vai achar interessante, vai comprar a ideia e ele vai falar assim, olha, vamos vamos executar esse planejamento aqui, assim, 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 com a equipe, e aí as coisas vão andar. Então, assim, você não tem um problema de resolutividade, mas você também tem expertise para achar o caminho para que isso seja implementado, tá? Então, e nesse momento normativo, a gente lida com a incerteza como um instrumento de segurança, porque a gente tem que trabalhar com prazos e metas. O que são os prazos e metas? O tempo hábil da gente conseguir solucionar aquele determinado problema. E se a gente joga com a incerteza, é porque a gente já sabe o seguinte, olha, eu tenho que fazer isso em um mês. Pô, gente, será? Um mês a gente consegue? Não, olha, acho que um mês não vai dar certo, não. A gente tem que jogar esse prazo um pouco mais para frente, jogar para 3 meses. E essa meta, eu acho que está muito surreal. Está muito fada, madrinha, que a gente não vai conseguir. Entendeu? A gente tem que ser sensato. Não pode ser a fada madrinha, tem que ser a fada sensata. E a gente tem que sentar e rever. Porque a incerteza, ela já aponta o seguinte, opa, será que isso vai dar certo? Será que isso vai o caminho correto? Não sabemos. O momento estratégico é aquela que vai responder se o planejamento é viável, quais as reações, né, da comunidade, da população, daquele grupo de usuários daquela unidade, enfim. A estratégia de viabilidades, né, que visam minimizar os problemas e abrange todas as etapas da elaboração. É a estratégia. Sempre tem que ter um momento estratégico. O próprio nome do planejamento já diz. Planejamento estratégico. Então, a gente tem que ter estratégias em todos os momentos, tá? E o operacional, que a gente vai implementar o que a gente planejou, adequar as necessidades que possam vir a acontecer, e recalcular, ou seja, chega no final da sua ação, você vai reavaliar aquilo tudo que você fez. Porque o planejamento, ele normalmente, ele se desdobra em um outro planejamento. Porque se você atendeu às necessidades, ótimo, vão surgir outros problemas. Se você atendeu parcialmente a necessidade, você tem que fazer um novo planejamento para atender o que você não conseguiu. Ou se você não atendeu nada, você tem que rever todo o processo, que o planejamento foi equivocado. Então, assim, você tem que redesenhar esse planejamento sempre. Desafios. Quem planeja está dentro do cenário, ou seja, às vezes não tem uma visão macro. Ele está já com um olhar dentro da unidade de saúde, ele é profissional da unidade de saúde, ele conhece toda a equipe, e às vezes a fragilidade está na equipe, e aí ele pode não reconhecer que é necessário trocar a equipe, remodelar o fluxo de trabalho, o processo de trabalho, né? É assim que funciona. E admite-se que não existe uma realidade única e estática, ou seja, a realidade não é única, por quê? Porque é plural, ela é móvel, tem vários atores externos e internos que influenciam nisso. Não há neutralidades e que o planejamento tem importante dimensão política social. Isso é bom, mas pode ser tendencioso de acordo com o que você idealiza, né? Trabalha com a visão dialética situacional e estratégia, isso é uma coisa boa, mas você, como está inserido dentro do cenário, você não pode trazer uma estratégia que favorece a sua equipe e fragiliza o todo, né? E reconhece o conflito, a situação de poder, que isso aí existe dentro do ser humano. Não é necessário, já falei, você está inserido na Fazenda nem no Big Brother para ter conflito. Simplesmente só você passar um final de semana com seu namorado, o seu crush, alguma coisa, com mais 2 colegas, que vai ter algum problema.
né? Às vezes até na rede social, você abriu a rede social já gerou um problema. Então, assim, problema é intrínseco do ser humano, conflito também. Não adianta.